Olha, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não gosto nem um pouco do fato de que nessa câmera desse celular só dá pra gravar ou em 9:16, ou em 1:1, ou na tela inteira. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo só dá pra gravar em 9:16, sei lá o que por sei lá o que, eu digo o formato, o tamanho da tela. E tipo assim, eu já tô ligado que se eu gravar 1:1 e colocar uma thumbnail que não seja 1:1 no meu vídeo, mano, enfim, eu nem queria falar sobre isso. Ok. Na verdade, eu queria falar sobre meditação, porque meio que eu acabei de meditar um pouco ali fora. E foi muito interessante, porque depois, ou melhor, durante a meditação, eu tava tipo com uma caneta assim na mão. E acho que depois de, sei lá, uns 20 minutos tentando meditar, porque eu não diria que eu sei meditar, mas enfim. Foi muito interessante a sensação de que parecia que a caneta ela fazia parte da minha mão. Então era como se eu tivesse começando a parar de sentir as partes do meu corpo de forma individual e eu começava a sentir ele como um todo. E eu achei isso bem interessante durante a meditação. Segunda coisa que eu queria falar é que depois da meditação eu saí, tipo, eu levantei da cadeira assim e parecia que os meus movimentos eles estavam meio que tipo em câmera lenta, mas eu acho que era só porque eu tava na paz de espírito, assim, de estar tranquilo, fazendo as coisas de forma mais tranquila, mais de boa, assim, sabe? E daí, isso também foi algo muito legal que aconteceu. E no final das contas, eu tô gravando esse vídeo, acho que era só pra falar isso mesmo. Eu não sei mais o que falar. Então acho que eu poderia parar o vídeo por aqui, mas eu não vou parar. Eu não vou parar o vídeo por aqui, porque tem mais coisa pra falar. Tem mais coisa pra falar, é verdade. Tipo assim, ontem, eu tava vendo um vídeo ontem, e ontem, calma. E ontem, eu tava vendo um vídeo ontem, e daí, é engraçado porque, tipo assim, a pessoa, ela frequentemente olhava pra câmera, tipo assim, pra alma da pessoa, e depois olhava, tipo, pra outro lugar, tá ligado? E é uma coisa que a gente faz normalmente, socialmente, tipo assim, quando a gente tá conversando com alguém, a gente não fica o tempo inteiro, tipo, olhando pra pessoa. E, inclusive, uma das coisas que faz com que você se sinta ouvido é quando você tá olhando pra pessoa, enquanto você conversa com ela, sabe? Tipo, ou melhor, quando você sabe que a outra pessoa tá olhando nos seus olhos. A gente, tipo, muita gente não gosta disso, tipo, a gente meio que acha às vezes desconfortável se a pessoa tá, tipo, olhando no seu olho o tempo inteiro enquanto você fala. Tipo assim, você pega e fala, caramba, eu não tava tão acostumado com tanta atenção assim, agora você tá dando toda a sua atenção inteira pra mim, tá olhando nos meus olhos, no fundo da minha alma enquanto eu falo, fica até estranho, fica meio robótico. Então, tipo assim, a gente tá olhando pra pessoa, só que daí ao mesmo tempo a gente olha pra algum outro lugar, e depois a gente volta a olhar pra pessoa, daí a gente olha pra outro lugar. Eu acho que depende do que você fala, no momento em que você fala, e depende de contextos, etc. Se você tá andando, tipo, do lado da pessoa. Vocês estão andando, tipo, lado a lado. E na calçada, tá ligado? Você. Geralmente as pessoas, tipo, acho que olham pra frente enquanto falam e não fica, tipo, olhando pro lado, assim. Até mesmo porque se olhar pro lado o tempo inteiro que você estiver falando com outra pessoa, que vocês estão andando na calçada, toda hora que você fala alguma coisa, você tem que olhar pro lado, você vai tropeçar, tá ligado? Você vai cair em alguma coisa que tá na sua frente, você vai tropeçar num cachorro, você vai tropeçar num gato, você vai tropeçar no meio fio, você tem que olhar pra frente, entendeu? Enquanto você conversa andando na calçada. Mas enfim, e daí
Beleza, eu tava vendo o vídeo, né? Só que daí, toda vez que a pessoa, tipo, olhava pra câmera, você sente, tipo, quando a pessoa olha pra você nos seus olhos, você sente uma conexão, tá ligado? Você sente que é meio que, não sei, acho que é meio intrínseco, talvez, do ser humano, tipo assim, talvez isso esteja acontecendo agora com você, tipo assim, toda vez que eu olho pra câmera, você, tipo, sente que você tá entendendo melhor o que eu tô falando. Eu acho que se eu estiver olhando pra câmera enquanto eu falo, ou melhor, olhando pra você, no caso, você vai entender muito melhor o que eu tô falando, só que se eu fizer isso demais, talvez acabe ficando meio desconfortável, que nem eu tô fazendo agora. Eu não sei quanto tempo que eu posso ficar olhando pra você até você começar a se sentir meio tipo, tá bom, para de olhar pra mim, olha pra alguma outra coisa enquanto você fala. Mas eu gostaria de ver um vídeo no qual a pessoa, tipo, começa o vídeo olhando pra câmera o tempo inteiro e não desvia o olho da câmera, só pra ver o quão estranho que vai ficar, até que ponto que vai ficar. Eu acho que ficaria mais estranho ainda se eu não estivesse falando enquanto eu estivesse olhando pra você. Aí seria mais estranho ainda, seria aquele silêncio desconfortável. Embora a gente, putz, parei de olhar. Embora tem pessoas com quem a gente consegue compartilhar um silêncio confortável às vezes. É interessante. Mas enfim, eu tô falando sobre coisas de relações humanas, quando na verdade o que eu deveria estar fazendo era mostrando isso daqui, que é uma bolinha do garfinho do quarto filme do Toy Story, que é uma bolinha assim que você pega e amassa com a mão assim, sabe? Só que ela é tipo assim, ela é muito molinha. Eu não sei se ela é aquelas bolinhas de fisioterapia, tá ligado? Eu não sei se é exatamente esse tipo de bolinha. Mano, tem uma mosca aqui no meu quarto e eu queria matar ela com um maçarico, mas não quero mais. Porque eu parei pra pensar que, tipo assim, cara, sei lá, nem aranha mais eu tô querendo matar. Eu me lembro que eu queria que sempre que, tipo assim, aparecia uma aranha, aquelas pequenininhas assim, sabe, de banheiro, eu só matava ela tranquilamente assim e, tipo, acontece. Mas hoje em dia, sei lá, parece que eu tô tentando evitar ao máximo matar qualquer bicho que seja, tá ligado? É claro, tipo assim, tem muitos animais que eu não quero matar, mas, tipo, naturalmente. Mas, tipo assim, até uns animais que geralmente a gente mata sem pensar duas vezes, sabe? Tipo assim, sei lá, tipo, você vê uma formiga assim na rua, e daí você só, sei lá, aleatoriamente só pisa nela e mata. Acho que muita gente já fez isso. Tem muita gente que parou de fazer isso porque não gosta mais de matar formiga porque vê que formiga não faz tão mal assim. Ou então tem gente que continua matando formiga até hoje porque, sei lá, tem algum trauma de infância que pisou num formigueiro, foi atacada por 1 trilhão de formigas assim, foi terrível. Mas enfim, né, tem pessoas e pessoas. Porém, animais que meio que todo mundo meio que concorda em matar, pelo menos aqui nesse lugar do mundo onde eu estou agora, como por exemplo a aranha marrom, eu não sei, mano. Na verdade, acho que nunca apareceu uma aranha marrom depois de eu ter essa ideia de não querer matar coisas. Não querer matar esses insetos que geralmente a gente mata. Eu me pergunto o que vai acontecer. Tipo assim, será que eu vou olhar pra ela e vou, tipo. Geralmente eu sempre me assusto quando eu vejo uma aranha marrom, porque, tipo, é sempre do nada, mano. É bizarro. Tipo, eu acendo o interruptor, a aranha tá do lado do interruptor. Eu quase, tipo, encostei nela sem querer. Deu tipo, eita caramba! Mas enfim, porém, as aranhazinhas pequenininhas, tipo assim, de banheiro, ou sei lá, que ficam no cantinho de algum lugar, geralmente, tipo assim, eu matava elas tranquilamente, assim. Agora, hoje em dia, eu não quero mais. Eu não sei. Até mosca também, essa mosca que tá aqui, é uma mosca grandinha até que. Simplesmente não. Sei lá, velho. É interessante. Tipo assim, eu só tô falando qualquer coisa aqui agora. Provavelmente esse vídeo vai ser o mais longo do universo desse canal. E inclusive eu não sei, tipo assim, o nome do canal era O Idiota Roxo. Mas agora eu acho que o Idiota Roxo talvez seja um
quadro que eu faço aqui. É estranho falar isso, né? Tipo, um quadro do canal. Parece tipo algo de 2016, mas enfim. Talvez seja um quadro que eu faço aqui, que tipo é o Idiota Roxo, que é basicamente eu ligando a câmera, não editando nada, só falando qualquer coisa, baboseira. Porque. Não sei, eu acho que tem bastantes coisas que dá pra conversar sobre. No caso, essa conversa é só de um lado, né? Tipo, só eu tô falando agora. Ou não, né? Ou quem sabe você tá me respondendo. Tipo, você tá me respondendo agora? Tá, entendi. E daí. Quê? Ah, não, boto fé. Verdade. Só que daí, qual que é a parada? Não sei qual que é a parada, porque eu não sei mais sobre o que eu vou falar, cara. É isso aí, essa é a verdade. Esse é o universo. É assim que funcionam as coisas, entendeu? Meditação, é verdade. Hoje, a meditação de hoje foi muito melhor do que a meditação de ontem. E talvez a de amanhã seja melhor do que a de hoje. Ou talvez não, né? Acho que depende. Acho que muito do meditar significa você só. Nossa, minha barriga tá. Mas enfim, muito do meditar, acho que é só você, tipo, aceitar tudo que você tá ouvindo, tudo que você tá pensando, tudo que você tá sentindo e tudo que você tá. Eu disse sentindo, mas o sentindo tem duas formas. Tem o sentido de emocionalmente, tem o sentido de. Eu não sei por que eu fiz isso. Tem o sentido de emocionalmente e tem o sentido de fisicamente. Eu acho que uma parte da meditação é você, tipo, aceitar todas essas coisas e daí você sente todas elas ao mesmo tempo que você não tá sentindo nenhuma delas. Mas uma característica interessante de quando eu particularmente medito é que, tipo assim, se eu tô, tipo, 10 minutos meditando, ou até menos às vezes, não sei, depende. Eu percebo que eu começo a respirar, eu tô respirando, né? E eu tô escutando a minha respiração, eu tô fazendo barulho respirando. Eu não sei se deu pra escutar aí na. Eu não sei se essa câmera pegou, mas, tipo assim, eu acabei de fazer barulho respirando e. Tipo, claro, eu não respiro tão alto assim, eu só fiz alto agora pra ver se pegava na câmera, pra ver o exemplo, se funciona o exemplo, mas enfim, vamos continuar com a conversa. E daí depois, tipo assim, de 10 minutos meditando, eu percebo que a minha respiração, ela só, tipo, fica silenciada. Eu ainda continuo respirando, só que eu não faço mais barulho enquanto eu respiro. O que é algo, eu não sei se isso é comum ou não, mas é bem interessante, porque, tipo, toda vez que isso acontece, é como se eu sentisse, tipo assim, beleza, eu tô entrando no estágio 2 da meditação, que é o estágio em que eu vou aquietar tudo, tá ligado? Eu acho isso interessante. Mano, falando em coisa interessante, legal, olha isso aqui que legal. É um gibi da Margarida. E eu achei muito interessante. Eu acharia que, tipo assim, todas as historinhas seriam da Margarida, mas não são. É só a primeira, que é do feliz aniversário dela. E a Margarida que é um personagem do Walt Disney, faz aniversário no dia 16 de maio, tá? Curiosidade aí, pra quem não sabia. Pra quem tá assistindo o vídeo até agora, até os 13 minutos, não vai sair sem, não vai sair do vídeo sem descobrir alguma coisa, sem aprender algo novo, que é muito importante, né? 16 de maio. É 16 de maio. 16 de maio, sim, eu lembrei. Eu lembro do seu aniversário, Margarida. Eu sei quando você faz aniversário. Te daria algum presente no dia 16 de maio. Do ano que vem, né, no caso. Porque eu não sabia que era 16 de maio. Mas enfim, é um gibizinho muito legal. Que eu nem lembro, acho que foi num sebo que eu comprei, provavelmente. Foi provavelmente num sebo. Mano, e é muito legal. As coisas são muito legais. Coisas são legais, né? Tipo, no geral, tipo, cadernos, gibis, copos. Tipo, olha esse copão aqui, mano. É um copo, tipo assim, de 700 ml. Que, tipo, eu tinha tomado chopp de vinho nele. E eu nunca tinha tomado um chopp de vinho de 700 ml. Semana passada eu fiz isso. E é interessante. Porque daí agora eu tô usando ele pra tomar água. E é um bom medidor. Tipo assim, se eu tomo um copo desse inteiro, significa que eu tomei 700 ml. Enfim, é isso. Basicamente isso. Olha, tem um copo de 700 ml. Se eu encher ele e tomar ele inteiro, adivinha? Pois é, eu tomo 700 ml de água. Mas enfim. Tem essa bolinha aqui, né? E também tem a outra bolinha do Uga.
Enfim, o Garra. Ah, é verdade, eu tô gravando esse vídeo também aqui. Eu mudei a pira do vídeo pra. Também tem essa outra aqui, mano. Só que essa daqui eu acho que é uma bolinha de cachorro. Mas pode ser também tipo de massagem, assim, tipo, se tu passar ela, tipo, assim, nas costas. Porque ela é, tipo, toda espinhenta e dura, sabe? Mas enfim. O que eu tava falando, mano? O Garra. Essas bolinhas. Mano, é o chopp de 700 ml, beber 2 litros de água por dia. Geralmente é de acordo com o seu peso, né? A quantidade de água que você tem que tomar. Tem gente que tem que tomar mais, tem gente que tem que tomar menos de 2 litros, mas o 2 litros é a média que tem, de acordo com o cálculo que você faz lá. Putz, eu realmente esqueci, eu ia falar de uma parada que eu esqueci agora, velho. Copão de 700. Enfim, a essa altura do vídeo é bizarro. Cara, tipo. Ah, é verdade. Eu coloquei o vídeo em outra qualidade agora. Agora tá em apenas HD 30 FPS. E daí é interessante. Eu quero ver, tipo, até aonde que vai as opções de qualidade no vídeo. Tipo, quando eu colocar ele no canal. Eu quero ver, tipo, se vai só até 720, sei lá. Ou talvez 1080. Porque, se eu não me engano, tem alguns outros vídeos nesse canal aqui que eu fiz antes, que a qualidade ia até 1440p, o que é coisa pra caramba! Porém, como esses vídeos aqui que eu tô fazendo, mano, bizarro, né? Bizarro, loucura. Eu juro que eu fiz um símbolo, mano, enfim, eu tô fazendo símbolos com a mão que não era pra ser político e nem pra ser outras coisas. Enfim, só tô fazendo coisas aleatórias. Eu queria fazer esse símbolo aqui, ó, o símbolo de câmera, entendeu? Era esse símbolo que eu queria fazer, menor. Mas enfim. Daí eu tô gravando o vídeo em 30 FPS, pararatimbum, não sei mais o que falar. Há muito tempo, já tô falando isso desde da metade do vídeo, mas as coisas continuam acontecendo. Isso é algo interessante, na real. Mesmo que você não saiba o que fazer, ou o que pensar, ou o que sentir, tipo, as coisas elas sempre vão continuar acontecendo, tá ligado? Tipo, e eu acho isso algo muito interessante. Tipo, você pode levar isso para um lado negativo ou para um lado positivo, né? Assim como tudo que a gente pensa e reflete sobre em relação à nossa vida. Mas, tipo, as coisas sempre vão continuar acontecendo, tá ligado? É aquela frase, tipo, a vida continua, sabe? Independente do que aconteça. Até, não sei, talvez algum dia no futuro ela não continuar. Mas é algo que pode ser, tipo, reconfortante, talvez para algumas pessoas. Tipo, se você tá passando por alguma coisa, por algum momento, tipo, difícil, sabe? Por algum momento difícil, por algum momento muito difícil, ou por algum momento extremamente difícil. Tipo, é difícil de eu falar isso porque não tem como eu saber exatamente o que é que você tá passando agora, sabe? Os seus sentimentos negativos, as coisas ruins que estão acontecendo agora. E é muito fácil eu só pegar e falar, tipo, tá tudo bem, isso também vai passar, tá ligado? Mas eu acho que contanto que a gente continue, sabe, vivo e, sei lá, vivendo um dia de cada vez, vai realmente passar, tá ligado? Seja um sentimento muito negativo ou algum momento muito ruim na sua vida, seja algo muito positivo também. Não sei, tipo, se você olhar por esse lado, tipo assim, por esse segundo lado, que é tipo, tá acontecendo algo muito bom, mas isso também vai passar, talvez isso te deixe triste, né? Mas eu acho que é algo que a gente pode olhar meio que de uma forma com otimismo, quando a gente tá passando por algo ruim, e quando é por algo bom, a gente pode meio que, não sei, ficar grato só. E é porque no final das contas a gente não quer que
que as coisas boas passem, né? A gente não quer, tipo, que a nossa felicidade, que a nossa paz, que a nossa saúde vá embora. No final das contas, a gente queria, tipo, ficar o tempo inteiro feliz, o tempo inteiro alegre, contente, em paz, o tempo inteiro com esses sentimentos bons. Cara, eu me pergunto se vocês conseguem escutar o barulho dessa música que tá aqui, velho. Eu vou abrir a janela pra ver se ela vai embora e se ela fica livre. Mas sei lá. Sabe quando a gente fica doente e daí a gente, por ter ficado doente, que a gente se lembra que, tipo, caramba, eu tava tão bem de saúde, fisicamente falando, naquela hora, por que que eu não. Quando eu sair dessa. Quando a gripe passar, eu vou aproveitar melhor, tá ligado? O meu corpo que está, tipo, saudável. Mas no final das contas a gente, sei lá, acaba esquecendo. A gente acaba esquecendo do quão bem a gente pode estar, sabe, em algum momento. Ou então, tipo, de alguma coisa boa que aconteceu. Porque a gente tá, tipo, tão focado nas coisas ruins que aconteceram, sabe? A gente tá tão focado em. A gente tá tão focado em jogar no jogo do tigrinho, sabe? Tô brincando, só fiz uma. Só falei algo extremamente aleatório só pra ver. Só pra ver no que dá, mano. Só pra ver no que dá. O bagulho é imprevisível. O cara é imprevisível, mano. Mas enfim. É... Sei lá. Acho que é bom saber, tipo, que a gente não tá sozinho, sabe? Quando a gente tá passando por algo ruim. Mesmo que pelo que você tá passando é só você que tá passando por isso, não tem nenhuma outra pessoa na Terra que tá passando exatamente pelo que você tá passando. Mas. Sei lá. Eu estou aqui, olhando, tipo, na câmera, ou melhor, nos seus olhos. E vai ficar tudo bem. Espero que você tenha um dia bom, um resto de dia bom, um começo de dia bom, não sei quando que você está escutando isso, mas sabe, somos seres humanos, somos feitos para nos conectar. E acho que eu talvez esteja aprendendo um pouco mais a fazer isso, a me conectar. Primeiramente comigo mesmo e depois com as outras pessoas. E eu espero que esse vídeo, não sei, possa ter sido bom, mesmo que tipo 1% bom em alguma coisa pra você que tá escutando e vendo até agora. Já tem 23 minutos de vídeo. Mas enfim, acho que eu vou parando o vídeo por aqui. Desejo um bom dia. E que você não tá sozinho. Você não tá sozinha. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí.